Muito bem, vamos aqui para o nosso estudo do livro Nos Bastidores da Obsessão, o primeiro livro, né, do acervo trazido por Manuel Filomeno de Miranda através do Divaldo. Nós fizemos no encontro passado, trouxemos aqui uma biografia de Manuel Filomeno de Miranda, um grande trabalhador e estudioso que foi aqui no plano físico tratando da obsessão e desobsessão, e no plano espiritual se aprofundando mais ainda e depois trazendo para nós todo esse conhecimento. Então nós vimos a biografia, fizemos uma apresentação do livro, vimos aqui a primeira parte, o exórdio, né, trazendo um entendimento para nós sobre a proposta do livro. E agora aqui nos prolegômenos nós vamos aqui iniciar as nossas pesquisas, né? Lembrando que prolegômenos, né, só para a gente ter uma ideia, é um amplo texto introdutório que contém as noções preliminares necessárias à compreensão de um livro. É a introdução, né, do livro aqui então que nós vamos estudar. Lembrando que esse é um romance, né, que Manuel Filomeno de Miranda traz para nós, contando a história de uma família ali por volta de 1937, 1938, e ele então acompanhou todo esse processo e ele traz o relato para nós. Mas antes de iniciarmos, a gente faz então a leitura dessa introdução para entendermos, né, sobre a obsessão em si, né, e na verdade o entendimento de nós aqui encarnados sobre esse processo de influência. E Manuel Filomeno de Miranda traz para nós uma pequena viagem histórica, né, sobre aqueles que foram estudiosos e de que forma esse pensamento a respeito do plano espiritual e das influências que existem, né, sobre aqui o mundo físico, de que forma que isso se desenvolveu. Né? Então aqui nessa introdução, bom dia Fabi, nessa introdução aqui nos nossos prolegômenos, teremos então aqui esse passeio que Manuel Filomeno de Miranda faz aqui com todos nós. Então vamos lá. Ele inicia trazendo aqui uma citação da introdução do Livro dos Espíritos, de Kardec, e diz assim: os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram explicação racional senão no Espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É-lhes um gozo ver-nos sucumbir e assemelhar-nos a eles. Então aqui introdução do Livro dos Espíritos. E Manuel Filomeno de Miranda então traz para nós aqui: os modernos pesquisadores da mente encarnada, lembrando que esse livro foi publicado em 1970, né? Então os modernos daquela época e os modernos de hoje não se diferem muito daquela época. Os modernos pesquisadores da mente encarnada, fascinados pelas experiências de laboratório, surpreendem paulatinamente as realidades do mundo extrafísico. Ligados, porém, aos velhos preconceitos científicos, denominam a faculdade através da qual veiculam tais fatos pelo nome genérico de psi. Aqui só para lembrar, quando ele fala sobre experiências de laboratório, eles acabam encontrando fenômenos que são frutos, né, da relação entre plano físico e plano espiritual, porém, pelos preconceitos científicos, eles acabam rotulando isso como apenas um fenômeno da mente. E nos casos atuais, né, quando se falava em experiências de laboratório daquela época, hoje nós temos, por exemplo, né, neurocientistas, que é uma atividade recente nas nossas ciências terrenas, que utilizam, né, equipamentos dos mais variados, dos mais sofisticados, para sondar, né, o cérebro
e sondar naturalmente o efeito da mente humana. E ali exatamente para poder entender exatamente a causa de muitos dos fenômenos, né, que são fenômenos espetaculares, né, no caso de pessoas que trazem grandes talentos, né, até mesmo para aqueles fenômenos de grandes perturbações. Então, procurando sempre encontrar na mente, especialmente na fisiologia da mente, né, do cérebro, né, como ele funciona, se de repente existe ali algum distúrbio, que é uma falha que existe no cérebro, uma má formação, qualquer coisa parecida, né, sempre focando na matéria, né, e a mente sendo ali um resultado do funcionamento do cérebro. Tanto foi assim que quando Albert Einstein morreu, né, quando ele desencarnou, mas quando ele morreu fisicamente, né, houve ali uma grande preocupação em preservar o cérebro dele, e depois ali fatiaram o cérebro para poder entender a anatomia do cérebro dele para ter aquela genialidade. Então, procurando sempre na matéria a causa da inteligência, a causa das emoções, né, das faculdades que surpreendem, tanto positivamente como negativamente também. Então, isso mais do que nunca, essa neurociência, que é essa nova área de pesquisa da nossa medicina, procura sempre ali encontrar, né, como funciona o nosso cérebro. Memórias, pensamentos, sentimentos, distúrbios e superdotação, por exemplo. Vamos lá. Então eles chamaram de psi, né, ligados, porém, aos velhos preconceitos científicos, denominam a faculdade através da qual veiculam tais fatos pelo nome genérico de psi. O psi é uma designação que dá elasticidade quase infinita aos recursos plásticos da mente, tais como conhecimento do passado, telepatia, ou acontecimentos que tiveram lugar anteriormente e se encontram gravados nas mentes de outras pessoas, conhecimento de ocorrências no mundo exterior, clarividência, sem o contato com impressões sensoriais e percepção do futuro, presciência. Esses, naturalmente, são alguns dos fenômenos, né? Então, telepatia, clarividência, presciência, né, são os 3, por exemplo, que ele designa para nós aqui. Em princípio, os recursos valiosos da mente, nas experiências de transposição dos sentidos, fenômenos de profetismo e lucidez, demonstrações de insensibilidade tátil, o caso dos faquires, né, que nós vimos, né, de se machucarem, se cortarem, e mesmo assim não sentirem notoriedade. Nas alucinações, polarizações e despolarizações psíquicas, realizadas em epiléticos e histéricos hipnotizados, ensejavam conclusões apressadas que pareciam... Bom dia, Sandra. Comprovou-se muito facilmente, através da sugestão hipnótica, que se pode impressionar um percipiente a fim de que o mesmo assuma personificações parasitárias momentaneamente, representando vultos da história ou simples pessoas da plebe. Então, através da hipnose, induzindo pessoas a assumirem determinadas personalidades. Então, eles começaram a mapear o cérebro, começaram a trazer ali, né, conclusões sobre a origem da mente e passaram também a brincar com a mente, por exemplo, através da hipnose, provocando ali, né, determinados fenômenos a partir de estímulos que eles mesmos provocavam, né, que eles mesmos iniciavam. Então, começavam a ter o entendimento de que eles já tinham o conhecimento pleno da mente e eram capazes agora de manipulá-la. Considerando-se, todavia, em outras experiências, os fenômenos intelectuais, como nos casos de xenoglossia ou glossolalia, né, você escrever em outras línguas ou falar em outras línguas para pessoas que não tinham qualquer conhecimento, como especialmente entre crianças de tenra idade, ou naqueles de ordem física, tais como a pneumatografia, o metafonismo, a telecinesia, teleplasmia e os diversos fenômenos dentro da metergia, constata-se não haver elasticidade que se ofereça à mente encarnada que os possa elucidar, senão através da aceitação tácita de uma força externa inteligente,
com vontade própria que atua no sensitivo, a este conferindo tais possibilidades. Então aqui o que ele coloca também é que determinados tipos de fenômenos, eles eram tão inexplicáveis, como no caso, né, de uma criança que não conhece aquele idioma e de repente fala nessa outra língua, e não apenas fala naquela outra língua, mas traz um conteúdo que vai além da sua capacidade intelectual. Falando sobre a pneumatografia, que no caso é a produção da voz direta, né, ou da escrita direta, aqui no caso da pneumatografia, mas tem também a pneumatofonia, né, que é simplesmente ali fazer uma escrita aparecer, ou uma voz aparecer. O metafonismo, que é o caso da pneumatofonia, a telecinesia, né, a movimentação de objetos à distância, teleplasmia, a aparição, né, determinadas aparições e outros tipos de fenômenos, mostra que a mente, sim, ela tem a sua elasticidade, mas a elasticidade dessa mente, ela é limitada. E sendo limitada, qual é a causa, então, desses fenômenos? Por isso, então, ele coloca, né, que não haveria outra forma de explicar esses fenômenos que não fosse através de uma forma tácita, conclusiva, de uma força inteligente, de uma força externa inteligente, que tem vontade própria. E aquele, então, que é o instrumento de manifestação, que agora nós conhecemos como sendo o médium, ele passa, então, a não ser ali a causa, o responsável pelo fenômeno, mas é algo que vai além do mundo material. E ele continua. Estudiosos do assunto, no passado, tais como William James, acreditavam que todos vivemos mergulhados numa corrente de consciência cósmica, enquanto Henrique Bergson supunha que a mente possui um conhecimento de tudo, em qualquer lugar, sem limitação de tempo ou espaço, dando ao cérebro a função de velador de tal conhecimento. Então a gente vai vendo aqui as teorias sendo apresentadas para explicar esses fenômenos, né? Mesmo que sejam teorias das mais absurdas, mas de qualquer forma é colocado aqui porque cada época tem a sua geração, tem ali a sua linha de pesquisa. E quando temos ali um tema que não pode ser explicado pelo conhecimento atual, é muito natural que surjam aqueles que apresentem as suas teorias. São propostas de conhecimento, né? E isso a gente percebe que o próprio conhecimento é construído dessa forma. Nós vemos que aqueles que vão construindo essa linha de raciocínio nem sempre acertam. Então eles apresentam uma teoria, essa teoria é analisada, ela pode ser abraçada e desenvolvida, ou pode ser descartada, mas são propostas. O conhecimento ele não se apresenta pronto, mas ele vai sendo desenvolvido gradualmente através, nesse caso, né, da exploração, através das tentativas ali de erros e acertos nesse campo teórico. Então esses pesquisadores apresentavam suas ideias, e muitos deles também ali, alguns eram consagrados pelo novo conhecimento que apresentavam, pela nova ciência que traziam, e outros eram ridicularizados. Kardec foi um deles, por exemplo, né, quando ele trouxe a proposta da doutrina espírita naquela época, a partir das observações dos fenômenos físicos que aconteciam na França, e a forma como ele apresentava a sua teoria, né, a partir daquela filosofia científica, como vai chamar para nós aqui o Filomeno de Miranda, ele era consagrado por alguns e atacado por outros, dizendo que aquilo que ele fazia não era, por exemplo, não era uma ciência, que aquele conhecimento não tinha fundamento nenhum, que era baseado na fé, ou mesmo ali, até mesmo nos delírios, devaneios, né? A mesma coisa aconteceu com o próprio Charles Darwin, por exemplo. Enquanto Kardec apresentava uma proposta sobre a revelação do mundo espiritual, Darwin apresentava uma proposta sobre a evolução das espécies. E ele foi atacado pelo meio científico, foi atacado pelo meio religioso, que são propostas. E aí então o próprio tempo e a evolução daquela ideia que vai comprovando se ela é verdadeira ou não. Sendo verdadeira, ela dá continuidade e segue em frente, como foi o caso da própria doutrina espírita e também da própria teoria de Darwin, e muitas outras foram descartadas, como sendo apenas ali, né, uma ideia por falta de outra melhor,
se apresentava então aquela que acabou depois sendo rejeitada, ou aquelas que acabaram sendo rejeitadas. Bom dia, dona Mirim. E ele continua. Então, vendo ali que não era possível, né, esses teóricos apresentavam então as suas novas ideias a respeito das potencialidades da mente. Ou mesmo aqui do próprio cérebro, né? Enquanto tais fenômenos se demoram sem explicação definitiva, a sobrevivência do espírito após a morte do corpo não encontra aceitação pelas academias. Então aqui já temos o primeiro ponto, né? A pessoa morre e com ela morre toda a sua personalidade, todos os seus sentimentos, todo o seu conhecimento, todos os seus talentos. Então o cérebro é a causa, a reação bioquímica ou as reações bioquímicas do cérebro é que geram o pensamento e as habilidades e sentimentos. Porque você não tem nada além. Porque a ciência, muito importante a gente lembrar disso, que as academias, como ele coloca aqui com letra maiúscula, inclusive, que mostra exatamente ali, né, a ciência como uma instituição, ela não tem uma proposta de atacar a crença da religião, mas ela simplesmente se nega a aceitar porque a ciência depende de evidências, depende de provas para poder apresentar a sua teoria. A ciência não se baseia na fé, ela não se baseia na crença, ela se baseia em fatos. Então muitas vezes pensamos, né, que os cientistas, por terem ali a sua personalidade, muitas vezes ali trazendo a sua ironia, o seu sarcasmo, as suas paixões, que a ciência tem essa proposta de derrubar as religiões. Na verdade, são dois campos separados. A ciência trabalha com os fatos que ela consegue encontrar, enquanto que a religião trabalha com a fé. E esse é o problema. Trabalhar com a fé, né, a fé, para cada um de nós ali, ela tem, né, uma extensão que depende da vontade de cada um. Então, na verdade, nós precisamos, de fato, racionalizar a fé, que é o que a doutrina tem feito. Aquilo que nós não conseguimos compreender, mesmo assim nós estabelecemos uma linha de raciocínio para poder construir uma ponte para ligar aquilo que a nossa razão admite e aquilo que a nossa fé deseja. Né? Então ele coloca mais uma vez aqui. Enquanto tais fenômenos se demoram sem explicação definitiva, a sobrevivência do espírito após a morte do corpo não encontra aceitação pelas academias. Distúrbios mentais de vária ordem aprisionam multidões em cárceres estreitos e sombrios, no caso ali, né, os manicômios, as pequenas celas que as pessoas que trazem esses distúrbios apresentam, povoados pelos fantasmas da loucura, reduzindo o homem à condição primitiva do passado. Então, pensando sempre que os estados de perturbação mental são resultados apenas dos efeitos, né, do mau funcionamento do cérebro, fazendo com que o homem, nesse caso, como ele apresenta, seja reduzido apenas à condição primitiva do passado. Um homem sem raciocínio, um homem sem equilíbrio, apenas agindo pelo instinto. Muito embora os desvarios da razão estejam presentes nos fastos de todos os tempos, jamais, como na atualidade, o homem se sentiu tão perturbado. Mais uma vez aqui nós falamos de um livro que foi publicado há 52 anos, então mais de meio século, quando ele diz assim que na atualidade jamais o homem se sentiu tão perturbado. Nós que estamos aqui agora 50 anos depois, vivendo todas essas experiências de conflitos bélicos, de pandemia, de estresses pelo modo de vida que nós criamos, né? Lembrando que, por exemplo, a depressão é o mal do século. Pegando, no caso, por exemplo, depressão, ansiedade, distúrbios, né, de pânico, por exemplo, e outros, nós vemos ali que, para as nossas ciências atuais, isso é resultado do nosso estresse do momento. Mas não se leva em consideração as influências espirituais que causam isso também. Mas para a ciência, apenas aqui a nossa atualidade, a nossa realidade é a causa de tudo isso. E ele trata exatamente disso depois. Ele diz assim: tratadistas estudiosos dos problemas psicossociológicos do presente atribuem grande parte dos distúrbios mentais à tensão
das horas em que se vive, elevando cada dia o número de desarranjados psiquicamente e aturdidos da emoção. Naturalmente que, além desses, afirmam os de procedência fisiológica da hereditariedade, de vírus e germens, as sequelas da epilepsia, da tuberculose, das febres reumáticas, da sífilis, os traumatismos e choques que se encarregam de contribuir larga e amplamente para a loucura. Então, apenas fatores físicos que contribuem. Então, há aqueles que falam do estresse que o homem vive e há aqueles que falam dos fatores físicos que levam o homem a esses distúrbios da loucura, jamais tratando das questões espirituais. Então, matéria e a mente. Apenas isso é capaz de causar esses distúrbios, segundo a nossa visão atual. Fatores outros predisponentes, a que também se referem, não podem ser relegados a plano secundário. Todavia, além desses, que dão origem a psicoses e neuroses lamentáveis, outros há que somente podem ser explicados pela doutrina espírita, no capítulo das obsessões, estudadas carinhosamente por Allan Kardec. Então, temos aqui agora um terceiro elemento. Então, físico, mental e agora o espiritual, que a doutrina espírita, então, através dos estudos de Kardec no capítulo das obsessões, apresenta para nós agora também como um outro elemento que deve ser considerado. E é aquela história, né? Você pode até acreditar ou dizer que não acredita, mas acreditar ou não acreditar é uma questão pessoal. Isso não vai tirar o fato da realidade dessas influências, né? A mesma coisa a respeito da vida além da morte. Pessoas que dizem, olha, eu não acredito que haja nada além da morte. Quer dizer, acreditar ou não acreditar é uma questão pessoal, mas que depois que você morre fisicamente, com toda certeza você vai se ver no plano espiritual, dentro da condição que você mesmo construiu. Então, nós não falamos aqui de crenças, falamos aqui de fatos, né? Fazendo-se ligeiro levantamento através da história, né, lembrando que nesse Prolegômenos, o Filomeno de Miranda está nos ajudando a construir aqui o nosso raciocínio em torno dessa matéria da obsessão. Desde o passado, quem eram aqueles que acreditavam, quais eram as teorias, quais são as teorias do presente também, para a gente poder entender depois, né, a realidade desse fenômeno. Fazendo-se ligeiro levantamento através da história, e os acontecimentos têm sido registrados em todas as épocas do pensamento, mesmo nas mais recuadas, surpreendemos, ao lado dos alienados de qualquer procedência, magos e sacerdotes manipulando exorcismos e orações com que pretendiam afastar os espíritos atormentadores que se comprazem em vampirizar ou exaltar suas vítimas em infeliz comércio entre os dois planos da vida, o corporal e o espiritual. Então aqui também ele fala, né? Além dos cientistas, agora a gente vai entrar no campo místico-religioso. Então magos, sacerdotes, né, de todas as ordens, né? Então desde da religião predominante no Ocidente, por exemplo, como é o caso do catolicismo, até, por exemplo, as religiões de sociedades, né, que são consideradas como primitivas. Então vemos ali, né, os rituais antigos, sacrifícios, práticas diversas para lidarem com esses fenômenos espirituais. Então saímos do campo científico e vamos agora para a vida das pessoas que a antropologia estuda tão bem, né? Então aqui começa a falar sobre esses novos combatedores, né, desses transtornos mentais vindos através das influências espirituais. Os livros sagrados de todos os povos, desde a mais remota antiguidade oriental, em se referindo às leis morais, reportam-se a vida extraterrena, as consolações e penalidades impostas aos espíritos, tal como se a informação tivesse sido aurida na mesma fonte, tendo como única procedência a inspiração dos desencarnados, estudando igualmente as aflições e perturbações
de origem espiritual que remontam às vidas pregressas. Então, da mesma forma, a gente vai encontrando, como ele coloca, que em várias culturas as práticas e crenças desses povos, embora se diferindo ali, né, na sua forma, traziam na essência o mesmo propósito. Falar exatamente sobre a vida além da morte, sobre lugares de tormentos, lugares de felicidades, seres que de alguma forma influenciavam, e eram comunidades, sociedades que não tinham as mesmas relações, não se conheciam, portanto não se influenciavam. Se elas não se influenciavam e não se conheciam, como é que elas podiam falar das mesmas coisas, mudando apenas dessa forma? E aí traz então exatamente ali, primeiro a intuição, né? O ser encarnado traz intuitivamente, né, na sua mente, os registros de vivências anteriores dentro desse campo. Por isso ele coloca aqui, né, que nesse caso das aflições e perturbações de origem espiritual, trazem também ideias sobre vidas pregressas para aquelas culturas reencarnacionistas. Né? Porque aquelas que são reencarnacionistas sempre vão lembrar que numa existência anterior, lá do fundo, ele voltava e trazia isso de novo. E ele fala sobre a mais remota antiguidade oriental. Lembrando, por exemplo, né, no caso do hinduísmo, né, o que é considerada a religião talvez mais antiga do mundo, que remonta ali por volta de 6.000, 7.000 anos. Então, trazendo a reencarnação como sendo parte de suas crenças. E nessa reencarnação sempre tem aquela ideia, como no caso, por exemplo, da metempsicose, em que o budismo também acaba abraçando. No budismo, no caso, né, ele tem ali, Buda viveu. Então, nesse caso, Buda já trazia também, o budismo já trazia a ideia da reencarnação. Na reencarnação seguinte, você teria ali uma reencarnação de felicidade, vivendo como humano numa condição de segurança, de estabilidade, de conforto, ou você reencarnaria num animal, que seria para você o resultado de uma punição. Então, até nisso, traz para nós, então, essa ideia, no caso, das crenças, né, das filosofias orientais. E continuando. Considerados inicialmente como anjos maus ou demônios, ao tempo de Jesus, foram por ele classificados de espíritos imundos, com os quais se defrontou reiteradas vezes durante a jornada vivida na Terra. Todos os grandes pensadores, artistas, escritores, filósofos do passado, de religiões, doutores de igreja, são unânimes em atestar as realidades da vida além da carne, pelos testemunhos inconfundíveis da imortalidade. Então a ideia da vida além da morte é algo que permeia, né, a arte, a filosofia, né, a vivência da religião. Então trazendo, se existe vida além do mundo físico, como é essa vida? Porque essa vida pode ser classificada como uma vida de felicidade ou uma vida de tormentos. E aí também ele fala sobre a relação do mundo espiritual com o mundo físico, nesse comércio, como ele chama, né, de uma forma tão interessante, esse comércio, nessa relação estreita que existe entre espíritos que são desencarnados e aqueles espíritos encarnados. Né? E ele diz ainda, aos espíritos dos ditos mortos se referem Anaxágoras, Plutarco, Sócrates, Heródoto, Aristóteles, Cícero, Horácio, Plínio, Ovídio, Lucano, Flávio José, Virgílio, Dionísio de Alicarnasso, Valério Máximo, que em seus relatos apresentam farta documentação comprobatória do intercâmbio espiritual, citando outras não menos célebres personagens do seu tempo. Então aqui a gente colocou várias personagens, claro que a gente não vai estudar sobre a história de cada um deles, mas que são ali dentro dos registros de suas experiências e de suas vivências, fazem menções sobre experiências, né, nessa relação com essas inteligências extracorpóreas, no caso aqui que eles chamam de espíritos, de gênios, qualquer outros nomes que eles dão. Mas eles fazem essas menções desde aquele passado mais distante. Ricos são os comentários sobre aparições,
as casas assombradas, nesse caso, os avisos e as consultas nos santuários de todas as grandes civilizações. Basta a gente lembrar, né, entre gregos e romanos, por exemplo, as pitonisas, e outros oráculos, né, que estavam ali sempre presentes, trazendo essa ideia da relação, intermediando, digamos assim, a relação entre mundo físico e mundo espiritual. Mais tarde, Lactâncio, Orígenes, Ambrósio, Basílio e Arnóbio dão farto e eloquente testemunho das comunicações com os desencarnados. Aqui no caso a gente fala depois de Cristo, né? A escola neoplatônica de Alexandria, através de seus mais expressivos vultos, pregando a multiplicidade das existências, que é a reencarnação, afirma por intermédio de Plotino, Porfírio, Jâmblico, Próculos, a continuidade da vida concedida ao princípio espiritual. Então, mais uma vez aqui também, outros tantos pensadores do passado falam sobre a ideia da imortalidade da alma, fala a ideia sobre a pluralidade das existências, ou também chamada de transmigração das almas, né? Então, cada filosofia tem um nome, mas de todas elas, né, de todas as formas, todas elas trazem essa mesma ideia, que se falava muito no passado que havia uma concordância. Chegando aqui mais recente agora, né, a Idade Média foi farta em provas sobre os desencarnados. Anjos e demônios imundos subitamente invadiram a Europa e os inspirados e endemoniados, os adivinhos e feiticeiros, foram levados à pira crematória sem que conseguissem extingui-los. Então, né, a própria Inquisição, por exemplo, que durante tanto tempo atormentou, né, a Europa, começando ali por volta de 900, 800, né, com essas perseguições, quando em 1300, né, foi realmente instituída a Inquisição, perseguindo e sacrificando, né, ou punindo, ou purificando, né, se preferir, aqueles que tinham de alguma relação com o plano espiritual. Então, quer dizer, se existiam essas perseguições e esse tipo de prática, é porque havia uma crença muito sólida nesse sentido. Agora, a questão não é se eles estavam pensando certo ou se eles estavam pensando errado. A questão é que eles estavam pensando, já que eles tinham essas práticas, né, para extinguir esse tipo de comportamento naquela sociedade. Das primeiras lutas entre o empirismo, que era a prática, né, e o racionalismo intelectual, a era atômica, filósofos e cientistas não ficaram indiferentes aos espíritos. No século XIX, porém, fadado pelas suas conquistas, a servir de base ao futuro no que diz respeito ao conhecimento, a sobrevivência mereceu por parte de filósofos e psiquistas o mais acirrado debate, inaugurando-se a época das investigações controladas cientificamente. Então, aquele período do século XIX, onde o positivismo de Auguste Comte era uma filosofia que ela dependia de fatos para poder ser comprovada. Então, o pensamento europeu naquele período trazia exatamente isso: não me fale nada de fé. Se qualquer coisa que você me falar, me traga provas. Foi nesse período que Allan Kardec, convidado à lista da cultura e da informação, empunhando o bisturi da investigação, clareou, com uma filosofia científica, o espiritismo, calcada em fatos devidamente comprovados, os escaninhos do obscurantismo, oferecendo uma terapêutica segura para as alienações torturantes, repetindo as experiências de Jesus Cristo junto aos endemoniados e enfermos de toda a ordem. Aqui só para a gente lembrar, quando a gente fala sobre essa filosofia científica, nós temos, né, um método científico que Kardec bem utilizou na sua época, né? Então, a ideia dessa filosofia científica, ela se baseia nesse método. Primeiro você registra os fatos. Nesse caso, por exemplo, ele registrava os fatos
observando, por exemplo, as mesas girantes ou mesas dançantes naquele período na França, não apenas na França, mas em outras regiões também. Então, registrar os fatos. A partir desse registro, analisar esses fatos, determinando o como e o porquê ele acontecia. E a partir daí, então, você apresenta as suas conclusões. Esse método científico que ele utilizou, essa filosofia científica, foi o que fez com que o Espiritismo chegasse a essa conclusão. Então ele analisava, por exemplo, desde o início, as mesas estão se movimentando. O que causava a movimentação dessas mesas? Era algum tipo de truque, era algum tipo de fenômeno de magnetismo, porque Kardec era o magnetizador e o magnetismo animal era capaz de produzir esses fenômenos. Então se comprovava que não era nenhum tipo de mecanismo de truque, de trapaça, não era nada relacionado ao ilusionismo que nós vemos hoje, né? Ou a chamada antiga, né, prestidigitação. Então você tinha, não era nenhum mecanismo, não era nenhum truque, não era nenhum fenômeno de magnetismo, o que causava aqueles movimentos. E mais do que isso, as respostas que as mesas davam, quando elas eram ali então provocadas com perguntas, qual a origem dessas perguntas? E aí então ele chegou à conclusão que eram essas inteligências extracorpóreas que se identificaram como espíritos. Então, mas somente ele chegou a essa questão de dizer que eram espíritos que estavam ali se comunicando através daquelas mesas, depois de passar por todo esse processo. Então você vai eliminando, elimina aquilo, elimina isso, elimina o outro, e você vai eliminando o que sobra exatamente para explicar aquele fenômeno. Porque como muitos, né, olha, eu não consigo explicar o que provoca isso tudo, então não me interessa, eu vou virar as costas. Kardec fez o contrário. Ele foi ali explorando até o limite, para depois dizer, olha, nada que existe nesse mundo pode explicar isso que está acontecendo. Como conclusão, só pode ser algo que é fora desse mundo. Então foi esse método que ele utilizou. Não foi apenas dizer assim, eu acredito nos espíritos porque a minha fé diz que eles existem. Ele foi explorando o fenômeno, fazendo ali exatamente um caminho contrário, né? Geralmente as filosofias espiritualistas trazem ali a sua base filosófica, a sua base de fé, para que as pessoas acreditem. Então, olha, Deus criou o mundo em 7 dias. Deus criou o homem do Adão e Eva, por exemplo, que faz parte da mitologia hebraica. A minha fé diz que eu tenho que acreditar nisso e não questionar. Dentro do próprio Antigo Testamento, nós temos várias outras situações. A Terra, né, o Sol parado em cima do nosso planeta, porque a Terra que girava em torno do Sol, e portanto o Sol girava em torno da Terra, e Deus fez o Sol parar. O dilúvio, 40 dias e 40 noites, com chuva constante que alagou todo o planeta, dentre outros fenômenos que são citados. A minha fé diz que eu tenho que acreditar nisso. Mas Kardec fez o contrário, ele não tinha ali o elemento da fé. Ele observava o fenômeno, a mesa estava se mexendo, acredite nisso ou não. Aí você via ela se mexendo. Vamos então entender qual é a causa de tudo isso. Foi aí então através desse processo que ele chegou a essa conclusão. É tábua ou Ouija, Brás. Tá? A mesma coisa também, essa tábua Ouija, não a tábua em si, da forma como nós conhecemos, mas outros tipos de instrumentos eram utilizados por outras crenças para trazer ali predições do futuro, se comunicar com os mortos e tudo mais. Isso, Ouija. Obrigado, Fadê. Isso. Então, na verdade, a tábua Ouija nada mais era do que um instrumento, né, que foi criado como uma forma dos espíritos se comunicarem. E Kardec, nesse caso, né, os espíritos se comunicavam com batidas, né? Então, com batidas, com movimento de mesas, né? Então ali que essa era a forma com que os espíritos se comunicavam. A partir daí, né, do momento em que se estabeleceu a ideia de que realmente os espíritos podem se comunicar, aí então os encarnados aqui, os homens, procuraram encontrar uma forma de fazer com que essa comunicação fosse fácil. No caso da tábua Ouija, letras, né, que eram colocadas, e aquele instrumento de marcação os espíritos iam soletrando. No caso de Kardec era através das batidas, né?
E com isso, como fica a mediunidade de efeito físico? Foi aí então que Kardec procurou não apenas entender que eram essas inteligências, mas passou depois a compreender a fisiologia desse fenômeno, o que fazia com que ele acontecesse, até chegar ali à conclusão de que eram pessoas que tinham essa aptidão de fazer com que os espíritos então pudessem, através dos fluidos que elas doavam, interagir com a matéria que nós conhecemos aqui no mundo. Com a matéria, né? Com a matéria do nosso mundo material, né? Então, nesse caso, nós temos ali, então, essa análise que eles faziam. Mas, continuando, vamos lá. Kardec, então, aqui classificou como obsessão a grande maioria dos distúrbios psíquicos e elaborou processos de recuperação do obsidiado, estudando as causas anteriores das aflições, à luz das reencarnações, através de linguagem condizente com a razão, e demonstravam experimentalmente. Então aqui ele começou então a analisar, bom, aquela pessoa traz uma perturbação, qual é a causa dessa perturbação? É inerente daquela pessoa, ela mesma causou isso com relação às suas existências anteriores, então ele utilizava as influências e a reencarnação como dois mecanismos que traziam as explicações para essas aflições que eram registradas. E não apenas dizer que a pessoa sofria por sofrer. Por exemplo, né, o Braz lembrou de Jó, ali no Antigo Testamento, que ali então Jó foi testado na sua fé por Deus. E aí então dizendo, não é uma questão de Deus querer testar a fé de alguém. É alguém que tem a necessidade de aprendizado através desse mecanismo de causa e efeito, né? No caso, o mecanismo das provas e expiações. E ele continua. A codificação kardeciana, como um monumento granítico para os séculos por vindouros, certamente não resolveu o problema do homem, pois que este ao próprio homem é pertinente, oferecendo todavia as bases e direções seguras para que tenha uma vida feliz, ética e socialmente harmoniosa na família e na comunidade onde foi chamado a viver. Então a codificação kardeciana trouxe para nós então ali as regras, né? Os recursos que nós podemos utilizar para poder fazer com que a nossa vida seja transformada para nos trazer ali uma condição de felicidade. Mas para isso depende dos próprios esforços do homem. Então o Espiritismo não resolve os problemas do homem, mas mostra o caminho que o homem pode seguir para poder resolver os seus problemas, através dos esforços. Psiquistas de nomeada, advertidos pelos resultados observados na Europa e na América em torno de fascinante assunto, comunicabilidade com os espíritos, empenharam-se então em laboriosas experiências, criando alguns, por mais compatível com as suas investiduras acadêmicas, sucedâneos para a alma, que introduziram na genética da biologia, negando àquela o direito à legitimidade. Então, muitos desses psiquistas, né, que começaram a estudar essa comunicabilidade com os espíritos, procuravam levar então para a genética da biologia a causa de tudo isso, e não falar realmente sobre a imortalidade da alma e a possibilidade de intercâmbio entre os dois mundos. E ele continua aqui para nós. O professor Gustavo Gelley, por exemplo, criou a designação de dinamo-psiquismo. Pauli, a de consciência profunda. Hans Driesch, a de entelequias. E teorias metapsíquicas vieram a lume em ferrenho antagonismo à imortalidade, esgrimindo as armas do sofisma e da negação, sem conseguirem, no entanto, um resultado positivo. Então, mais uma vez, procuraram criar, por exemplo, né, a própria ideia da paranormalidade, como sendo tudo isso um resultado da mente, e não falando sobre a imortalidade dos seres. O célebre professor Charles Richer, estimulado pelas experiências eminentemente científicas de Sir William Crookes, elaborou a metapsíquica e, ao despedir-se da sua cátedra de fisiologia na Universidade de Paris,
deixou ao futuro a satisfação de confirmar, de negar ou desdobrar as suas conclusões. Com o advento da moderna parapsicologia, novos sucedâneos têm sido criados para o espírito imortal, e enquanto os pesquisadores se demoram no problema da designação nominativa que inspira debates e celeumas, a doutrina espírita, lecionando amor e fraternidade, estudo e conhecimento da vida sob a inspiração dos imortais, distende braços e liberta das malhas vigorosas da obsessão aqueles que, por imprevidência ou provação, se deixam arrastar aos obscuros precipícios da anarquia mental, perturbados ou subjugados por forças ultrizes da erraticidade, prescrevendo as mesmas diretrizes morais incertas no Evangelho de Jesus Cristo, vivido em espírito, em verdade. Então aqui, esse é o nosso prolegômeno, né, a nossa introdução, em que Filomeno de Miranda traz então para nós esse caminho em que o conhecimento humano foi percorrendo até chegar à doutrina espírita, desvendando o mundo espiritual a partir dos seus próprios métodos. Mas ainda assim trazendo, né, uma grande resistência, porque a doutrina espírita ela é tida como uma religião e, portanto, combatida como uma religião concorrente àquelas que são dominantes, e não como uma filosofia que desvenda para nós essa realidade. Então, até mesmo pelo fato da doutrina espírita ser interpretada de um modo equivocado, causa essa dificuldade de nós entendermos o mundo espiritual dentro da sua real natureza. Fabi colocou, né, quanta resistência, não? Por que será que somos tão resistentes ao que é tão óbvio? Se a gente já tem intuição, como vemos nos povos primitivos, as explicações científicas me parecem tão complicadas e infundadas, quando a continuidade da vida é tão mais lógico. Acho que é uma forma de justificar o materialismo ou um modo de fugir de si mesmo, né? Mas é aquilo que nós colocamos, Fabi, quando a gente tem, né, claro que, como eu coloquei para vocês, a gente tem ali as paixões daqueles que são cientistas, daqueles que são os homens, né, das pesquisas, das ciências e tudo mais. Mas a ciência em si, independente da forma como cada cientista se relaciona com ela, a ciência em si ela precisa dessas provas. Então não basta você dizer assim, olha, eu acredito que tem espíritos. Não, então me prova que tem espíritos. Né? E para essa prova, para você chegar a essa conclusão, é claro que tem ali o orgulho dos homens da ciência também, que não vão se dobrar, por exemplo, à ideia de que as religiões, de alguma forma, tinham razão sobre essa realidade. Principalmente por essa relação tão negativa que, durante tantos séculos, acabou prevalecendo entre a ciência e a religião. No passado, elas foram concorrentes, né? Então, a ciência queria destruir a religião e a religião queria destruir a ciência. Não simplesmente porque uma não ia com a cara da outra. É porque, historicamente, elas se confrontavam em nome do poder, principalmente em nome do orgulho. Aquela que era mais verdadeira, aquela que era mais certa, que a outra era uma falsa. Então, na verdade, ficou uma briga entre crianças, aquela picuinha entre duas instituições, a religião e a fé, fazendo com que elas, em vez de se juntassem para buscar uma solução, acabassem se distanciando porque cada uma defendia o seu ponto de vista. Né? Hoje, felizmente, nós já não temos mais essa rixa, mas existe um muro bastante resistente entre as duas que não permite essa aproximação. Foi aí que a doutrina espírita entrou, para falar do espírito não apenas como um objeto de fé, mas como uma conclusão de uma investigação dentro daquela filosofia científica. E depois de descobrir não apenas o espírito, descobrir tudo aquilo que vem como consequência da existência do espírito. Quais seriam essas consequências? A imortalidade de todos nós, a lei de causa e efeito, a reencarnação, as influências, a mediunidade, no caso de comunicabilidade. Então, o Espírito trouxe para nós, junto dele, toda essa bagagem de entendimento. Foi aí que veio o desenvolvimento da própria filosofia espírita.
Porque não basta apenas, né, como a gente lembrou, o Brás comentou ali sobre caça-fantasmas, né? E esses caça-fantasmas têm, como a gente já conversou sobre isso, são esses grupos de curiosos, né, que gostam que querem provar que em determinado local existe um espírito. Então eles vão, como a gente já conversou, instalam ali todos os seus apetrechos e depois fazem ali alguma observação. A adrenalina vem ali com toda a sua força, o medo é algo que nós ainda gostamos de sentir de alguma forma. Se você não tem motivo para ter medo, você procura alguma coisa que te provoque medo. E aí então eles concluem, olha, tem espírito naquele lugar. Guardam todas as suas coisas e vão embora. Espera aí, né, para nós que estudamos a doutrina, nós pensamos assim, todo mundo gosta, né, Sandra? Tanto que filme de terror é o que mais faz sucesso, principalmente entre os jovens, né? Então, quase todo mundo, então, né? Então, quando a gente fala sobre isso, então você conclui que o espírito existe, mas a pergunta é, né, e daí? Qual é a conclusão que você tira disso? Foi aí que Kardec, então, quando ele estudou as mesas girantes, ele comprovou, bom, os espíritos existem, ok. Mas espera aí, quem são vocês? De onde vocês vieram? Aí depois, conforme as respostas foram surgindo, ele foi então aprofundando até chegar à conclusão de que a condição em que eles se apresentavam no plano espiritual era uma consequência do modo como eles viveram. Foi aí então que a filosofia começou a se desenvolver. Então não basta você comprovar que existe o espírito. E daí que existe o espírito? Qual é a conclusão que você tira disso? Aí então começou as investigações todas, né? Entendo, mas acho tão mais complicado, né? Pois é, a gente gosta de complicar, né? Acho que é por isso que admiro tanto Kardec, né? Que não negou os fatos que aconteciam à sua frente e buscou compreendê-los, sem construções que mais me parecem nascer de um desejo de validar uma crença do que elucidar um fato, né? Exatamente. Então a conclusão é uma revolução, né? Então, não só Kardec, né, mas outras pessoas também tinham essa curiosidade. Mas o que Kardec fez foi ousar, né? Ele quis codificar aquilo tudo. E quando a gente fala em codificar, significa vamos então entender como isso funciona, vamos esquematizar o processo todo para que a gente possa entender. E foi o que ele fez. Dudu colocou: a ciência quer a descoberta sem se preocupar no início com a prova. Que por muitos deles até sabem do fato, penso eu, né? Descobrir é ciência de cada um deles. A prova fica em segundo plano. Por isso que eu coloquei para vocês, né, que tem o orgulho do cientista. A ciência pede provas. O cientista faz do seu próprio jeito. E aí então ele vai ter o seu orgulho, a sua vaidade. Ele quer o reconhecimento, né? Quantos daqueles se sentiam absolutamente felizes por destruir a crença de alguém? Só para dizer assim, eu fui capaz de provar que você estava errado e que a sua crença é falsa. Mas o que ele ganhou com isso exatamente? Nada, a não ser a vaidade, né, de ter dito assim, olha, eu fiz isso porque eu sou muito bom. Então é coisa da natureza humana, infelizmente. O Brás colocou, né, a TCI não realiza se o portador do aparelho não tiver um pouco de mediunidade. A transcomunicação instrumental é um fenômeno de efeito físico, né, dentro de uma sutilidade, né, das ondas eletromagnéticas. Mas ele depende, né, da presença de um médium de efeito físico que seja capaz de doar fluidos para que ele aconteça. Então tudo isso foi o resultado de estudos, né? A novela Alibaba da Globo tinha cientista sim. Não me recordo não, Dudu. Mas você falou aí, para quem se lembra, né, tá aí feito então a indicação. Mas de qualquer forma, pessoal, essa foi então a nossa introdução, que Manuel Filomeno de Miranda procurou então mostrar por quais caminhos a humanidade seguiu para chegar hoje, né? Eu não me recordo não, mas, né? Aqui depois no próximo item que a gente vai estudar, da Jade, né? É aquele do Caminhos das Índias, não sei se é esse, ou o Clone, não me recordo, né? Não sei. Mas o próximo item aqui, examinando a obsessão. O Clone, né?
Então vai sair daqui agora, né, a gente sai da história e começa a entrar na obsessão propriamente dita, né, da forma como tudo aconteceu. Então vamos aqui construindo, mais uma vez aqui, esse nosso raciocínio. Isso. Exatamente, né, ele se orgulhava de ter conquistado, né, de ter brincado de Deus, por exemplo, né, que era o Juca de Oliveira, né, que era o médico, né, o geneticista. Mas então, no nosso próximo encontro, vamos aqui conhecer um pouco mais agora sobre a obsessão, porque é com